Já disse Gonçalves Dias: vida é luta, que aos fracos abate e aos fortes e bravos só faz exaltar. Ao longo da nossa existência, somos desafiados por inúmeras situações. Ora por alguma dificuldade no trabalho, ora por algum desentendimento familiar, ora por algum problema de saúde. Por maiores que sejam, por mais difícil que sejam os problemas, nunca devemos desanimar, pois são justamente as dificuldades da vida que nos dão a oportunidade de nos tornarmos melhores e mais fortes. Como diz um provérbio indiano, águas mansas não fazem bons marinheiros. É da lei que tudo evolua, mas o progresso só acontece através da mudança, do esforço, da luta em busca do melhor. Temos de entender que nosso estágio aqui na Terra é educativo. Assim, não tenhamos medo das dificuldades, elas são necessárias ao nosso aprimoramento. Tempo virá em que não precisaremos mais ficar aqui, e então partiremos para os mundos de luz. Enquanto isso, saibamos aprender com as dificuldades. Na cidade de Dresden, na Alemanha, morava um casal que vivia discutindo. A esposa dava duro na cozinha e o homem reclamava de tudo, principalmente do sabor do café. E dá-lhe críticas. Agora está fraco, hoje está forte, põe menos água na próxima vez. A mulher já não aguentava mais, mas, como o divórcio estava fora de questão, ela começou a pesquisar as causas destas variações. Acabou descobrindo que o culpado era o coador de pano. Por ser usado várias vezes, o tecido armazenava resíduos de café, alterando o seu sabor. A saída foi criar um coador descartável. A solução deu tão certo que Melita, sim, este mesmo filtro de papel que encontramos nos supermercados, se tornou uma das maiores empresas da Alemanha. Vejam que até um marido chato tem lá suas vantagens. As dificuldades fazem parte da vida. A questão é como lidar com elas. Por exemplo, como reagir ao receber o seguinte diagnóstico: lamento informar, mas seu filho é portador da síndrome de Down. O ano era 1944. E a dona de casa, Jolinda, não acreditou no que estava ouvindo. E para não restar dúvidas, o médico foi mais direto. Seu filho é retardado mental, entendeu? Não espere nada dele. Cuide dele como se cuida de uma planta. Limpe, alimente, mas ele não vai passar dos 17 anos. O tempo passou e Dona Jolinda matriculou-o numa escola parquinho do bairro. Mas Zequinha não conseguiu acompanhar os coleguinhas e teve que deixar a turma. A mãe então procurou outras instituições de ensino, mas nenhuma queria aceitar a criança por sofrer de atraso mental. Inconformada, Dona Jolinda, juntamente com outros 3 casais com filhos nas mesmas condições, resolveram criar um centro para atender crianças especiais. Para arrecadar dinheiro, organizaram chás beneficentes, leilões e pré-estreias de filmes de cinema para a alta sociedade paulista. Aos poucos, o grupo conseguiu construir um pequeno local para estudar, discutir e treinar pessoas para cuidar de crianças com deficiência mental. A notícia da nova instituição logo se espalhou pela região, atraindo outras pessoas com deficiência. Mas, para atender todo mundo, era preciso um lugar bem maior e mais dinheiro para bancar tudo isto.
Foi então que, em 1966, com a ajuda de Dom Helder Câmara, criaram a primeira Feira da Bondade de São Paulo, a qual passou a ser anual. Com o valor arrecadado nas sucessivas feiras, foi possível construir a sede da instituição num terreno doado pela prefeitura. Esta é a história do surgimento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Vejam que Dona Julinda poderia ter se acomodado e aceitado o diagnóstico do médico, mas, por se recusar a aceitar a situação, ela não só transformou a vida de sua família, como de outras milhares. Graças à coragem dessa grande mulher, existem várias APAEs espalhadas pelo país, inclusive aqui em Lajeado, a qual presta um excelente serviço a toda a região. As dificuldades, os problemas existem em todos os lugares e acontecem com todas as pessoas. A diferença está na atitude em como lidamos com esses desafios. Como ensinou Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, onde diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em meu nome, pois deles é o reino dos céus. Podemos interpretar essas palavras do Cristo assim: Bem-aventurados que têm a oportunidade de provar sua fé, sua coragem, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois toda a felicidade que falta lhe será centuplicada ao final de sua prova. Fiquem sabendo que nosso destino é grande. Essa terra fria não é o nosso fim. As estrelas que brilham no céu, estas sim serão as nossas moradas. Somos cidadãos do universo. Trazemos de outras vidas o aprendizado que experimentamos em outros planetas, sendo este momento um chamado para nos prepararmos, nos melhorarmos, para no futuro ingressarmos nos mundos de luz. Assim, suportemos com calma os males que nós mesmos escolhemos antes de nascer. Semeemos na dor e nas lágrimas a semente do amor, da paciência, da resignação. E não nos esqueçamos da caridade, pois da mesma forma que a gente já recebeu muita ajuda, outros, neste momento, necessitam de auxílio. Assim como alguém nos ensinou o que sabemos hoje, outros ainda vivem na ignorância. Sobre isto, alguém poderá perguntar: se bem-aventurados são os aflitos, então devo ir em busca de mais sofrimento? Podemos dizer que há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por finalidade o bem do próximo. Mas, quando o objetivo do sofrimento e das privações é somente por interesse próprio, neste caso, não traz nenhum benefício. Assim, há mérito em suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém em situação difícil. Há mérito em trocar as horas de descanso para auxiliar algum necessitado. Mas é inútil se autoflagelar, como fazem alguns fanáticos religiosos. Isso só danifica o corpo físico, colocando em risco o trabalho aqui na Terra. Da mesma forma, não devemos nos entregar ao comodismo, acreditando que tudo de ruim que nos acontece é por vontade divina. Ora, o objetivo das provas é exercitar a nossa paciência, a nossa resignação, a resignação. Assim, pode acontecer de alguém nascer na pobreza para justamente ter de desenvolver determinadas habilidades a fim de superar essa situação. E a resignação se faz necessária quando, apesar de todo o trabalho, todo o esforço, não se alcançou a meta esperada. Aí sim,
deve-se aceitar o fato sem revolta, sem desespero. Portanto, devemos nos contentar com as provas que Deus nos manda, aceitando-as sem reclamação, mas enfrentando-as com fé. E se vemos alguém sofrendo, devemos deixá-lo nessa situação para que ele cumpra com os desígnios divinos ou devemos ajudá-lo? Apesar deste mundo ainda ser um mundo de provas e expiações, é nossa obrigação agir com caridade. Caso contrário, a vida seria muito penosa. É só lembrarmos de uma situação difícil que passamos para ver como foi bom ter alguém naquele momento nos auxiliando. Além do mais, talvez Deus tenha nos escolhido para auxiliar aquela pessoa e, consequentemente, colocar um fim nesse sofrimento. Às vezes, nas horas mais difíceis, nos momentos de grande dificuldade, a pessoa se revolta, renega a Deus e sua justiça. Mas, passada essa aflição, verifica-se que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais sensível aos sentimentos dos outros, mais caridosa para com os desgraçados. Na verdade, a dor é a suprema purificação, é a escola em que se aprendem a paciência e a resignação. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Todos os males da vida existem para o nosso aprimoramento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, o melhor desprende-se lentamente do pior. Eis porque neste planeta há tanto sofrimento. A dor fortalece o espírito, desenvolve os sentimentos, educa as almas rebeldes. Termino o Evangelho de hoje com a carta póstuma daquele que, a meu ver, foi o maior presidente da história. Diz o seguinte: meus amigos, direi apenas algumas poucas palavras. A vida fez de mim um homem acostumado com as decepções. Aos 23 anos tentei um cargo na política e perdi. Aos 24 abri uma loja e logo fechei. Aos 32 tentei um negócio de advocacia com amigos, mas acabamos com a sociedade. Naquele mesmo ano, sofri um grave colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos, disputei uma cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação pelo Partido Republicano para a eleição geral e fui derrotado. Aos 49, tentei o Senado e fracassei novamente. Mas, com 51 anos, finalmente fui eleito presidente dos Estados Unidos da América. Por isto, não venha me falar em dificuldades, tropeços ou fracassos. Não me interessa saber se você falhou. O que me interessa saber é se você soube aprender com o tropeço. Todos os infortúnios que vivi me tornaram um homem mais forte. Me ensinaram lições importantes. Aprendi a tolerar os fracos. Afinal, todos nós cometemos erros. Aprendi que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Aprendi que quando se descobre que uma opinião está errada, é preciso descartá-la. Aprendi que o melhor da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Então, se você estiver passando por um período temporário de fracasso, posso afirmar com a certeza da minha maturidade ou dolorida experiência que você jamais falhará se estiver determinado a vencer. Por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens e mulheres que tombaram antes de vencer.
sinceramente, a Abraham Lincoln, 16º presidente norte-americano. Assim seja.